Bem-vindos ao quarto webinar dos resultados do Programa Tropicalização de Tecnologias do projeto Jeff Biogás Brasil. Meu nome é Ricardo Miller e esse é o último episódio de uma série de webinars que foram realizados ao longo do mês de junho aqui no canal do YouTube do CI Biogás e do projeto Jeff Biogás Brasil. Caso você tenha perdido algum desses, eles estão gravados aqui nesses canais, então você pode assisti-lo a qualquer momento. Hoje nós vamos falar sobre soluções para biometano e geração de energia elétrica com as empresas 3DI Engenharia e a Greco, que receberam o suporte do programa Tropicalização. E para fazer a abertura desse webinar, eu gostaria de convidar a senhora Michele Fragnani, que é diretora administrativa do CI Biogás, que é a principal entidade executora do projeto. Michele, seja bem-vinda e passo a palavra para você. Obrigada, Ricardo. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. É com muito orgulho que o CI Biogás está abrindo agora o quarto webinar dessa série de webinars que realizamos ao longo desse mês de junho. Nós já passamos por as soluções periféricas, equipamentos periféricos e a performance da planta. Já falamos também no segundo webinar sobre a purificação do biogás e as soluções que as empresas desenvolveram ao longo da tropicalização para isso. No terceiro webinar, a gente falou sobre digestato e armazenamento de energia. E agora, para fechar essa série, nós vamos falar sobre aproveitamento do biogás como energia elétrica e biometano. Soluções muito importantes para a cadeia do biogás, com grandes empresas e grandes parceiros que vão apresentar os seus produtos aqui hoje para a gente. A gente aproveita também para agradecer, em nome do CI Biogás, os parceiros, principalmente o MCTIC e a Unido, que são os agentes implementadores do Jeff Biogás Brasil. E a todos que nos acompanham, nós temos pessoas que estão desde o primeiro webinar, então sejam muito bem-vindos a mais um evento. Fiquem à vontade para interagir no chat, fazer as suas perguntas, as suas contribuições e tenham todos um ótimo evento. É com você, Ricardo. Muito obrigado, Michele. E o senhor Clóvis Zapata, que é representante local da Unido no Brasil, que é a agência implementadora do projeto Jeff Biogás Brasil, também deixou um recado para a gente. E todos os participantes desse quarto seminário online sobre os resultados do programa de tropicalização do projeto Jeff Biogás Brasil. Eu sou Clóvis Zapata, representante local da Unido no Brasil, que é a agência implementadora do projeto. Eu gostaria de agradecer, em especial, as empresas e entidades que participaram do debate de hoje, a Greco e a 3D Engenharia, que são empresas parceiras do programa de tropicalização, o MCTI, que é o Ministério líder do projeto, e o CI Biogás, principal entidade executora do projeto, que está nos apoiando com a divulgação destes resultados. O seminário de hoje vai discutir os desafios para o uso do biogás como energia elétrica e combustível biometano. Queremos que os resultados alcançados, por meio das parcerias industriais estabelecidas pelo Programa de Tropicalização, ajudem a dinamizar a cadeia de valor do biogás no Brasil para superar desafios de mercado e tornar a produção de biogás mais vantajosa e sustentável. Desejo aos participantes um ótimo debate e chamo a audiência no YouTube a encaminhar perguntas pelo chat ao vivo da transmissão do canal do CI Biogás. Quem quiser saber mais detalhes sobre o projeto, por favor, acesse www.jeffbiogás.org.br e a Unido também fica à disposição para tirar dúvidas que surgirem posteriormente pelo e-mail do projeto, que é contato@jeffbiogás.org.br. Agradeço a todas e todos e desejo um ótimo seminário. Muito obrigado. Obrigado, Clóvis. E antes de começar a nossa série de palestras de hoje, de falas de hoje, eu quero fazer um agradecimento especial para algumas pessoas que arregaçaram a manga da camisa e ajudaram a esse projeto ao longo dele, né? Então, em especial, o Felipe Souza Marques, do CI Biogás, Bruno Casagranda Neves, do projeto Jeff Biogás Brasil, e Gustavo Ramos, do MCTI, pois sem a dedicação de vocês três nesse projeto, as empresas não teriam recebido o suporte do programa de tropicalização, e hoje nós não estaríamos aqui encerrando uma ação de compartilhamento de conhecimento com tantos profissionais do setor de biogás que nos acompanham. Também agradeço ao time do CI Biogás e da Unido que estiveram
envolvidos diretamente ao programa de tropicalização, em todas as ações de implementação, no suporte das empresas. São tantas pessoas que eu passaria alguns minutos aqui agradecendo cada um de vocês. E obrigado a todos que estão ao vivo. Peço mais uma vez que vocês reforçem o pedido da Michele, né, que usem o chat para falar de onde vocês são, qual empresa vocês representam, deixem comentários, perguntas que no final nós vamos respondê-la. E convido o Lúcio Ricken, da 3D Engenharia, para começar a sua palestra. Enquanto ele prepara, eu vou ler o mini currículo dele aqui. Ele é engenheiro mecânico, especialista em biogás e biometano, sócio fundador e CTO da 3D Engenharia, membro do Conselho de Administração, fundador e primeiro presidente da cooperativa Paraná Energia. Desde 2012, atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas, fabricação de biorefinaria e operação de plantas de biogás dedicada à obtenção de biometano e CO2 no mercado brasileiro e latino-americano de biogás. Lúcio, seja muito bem-vindo a esse webinar. Não estamos te ouvindo, Lúcio. Bom dia a todos. Agora sim. Uma satisfação estar com esse time de peso, através da 3DI Engenharia, representando esse momento que foi muito importante no desenvolvimento tecnológico, junto ao programa GEF Tropicalização. Agradeço, Ricardo, através de você, a todos os idealizadores e executores, né, desse projeto, que têm contribuído muito com esse processo. E agora eu trago um pouquinho aqui do momento, né, da 3DI focada em cima desse objetivo. Tínhamos, já partindo, né, para o objetivo da proposta, amadurecer, né, as biorefinarias modulares, né, com o propósito que elas fossem modulares, utilizando membranas para a produção de biometano e CO2. Então, esse é um projeto que já está com a 3DI há 4 anos, né, que seguiu esse desenvolvimento. Nesse ano, 3D fez 10 anos, né, de idade. Coloco aqui rapidamente um pouquinho do histórico da atuação, imagens sobre a sede atual da 3DI e a sede de fabricação. Atuamos em projetos, né, de execução, obras de infraestrutura. Lúcio, deixa eu te interromper só um segundo. Você está compartilhando a tela com a gente? Estou. A gente não está vendo. Agora sim, está entrando no tua... coloca só no modo apresentação que a gente está vendo o PowerPoint. Aqui para mim eu já estou no modo apresentação. Vamos de novo. Acho que deve estar compartilhada a tela. Agora foi? Não. Você está usando 2 telas? Deixa eu voltar aqui. Acho que você está compartilhando a tela errada. Vou nessa tela aqui. Agora sim? Só um segundo enquanto o time coloca ela aqui. Ainda não, Lúcio. Agora sim? Agora apareceu o vídeo do YouTube que eu acho que você vai passar daqui a pouco para a gente, né? Tá bom. Deixa eu entrar com 2 telas aqui. É assim mesmo, né? Ao vivo a gente acabou de fazer o teste, deu tudo certinho, então acontece. A gente está vendo o teu PowerPoint, coloca no modo apresentação para ver se ele vai entrar no modo apresentação aqui, Lúcio. E teu microfone está mutado, eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Não? Tô te ouvindo. Só não tô vendo a apresentação, eu tô vendo a tela do PowerPoint ainda. Pois é. Deixa eu entender aqui. Por aqui não. Deixa eu começar de novo a apresentação aqui. Isso.
Também não foi? Só um minuto que o time vai colocar aqui. Acho que eu estou em tela cheia. Não, para nós parece o PowerPoint, Lúcio. Vamos... Eu não sei se o Zank está com a apresentação dele pronta ou não, o que a gente pode... Tá. A gente vai fazer o seguinte... Tentar por outro caminho. Vou apresentar o Zank enquanto você tenta alinhar a tua apresentação, tá? Vamos tentar de novo agora? Vai Vamos. lá, mais uma tentativa, a última agora. Não funcionou. Tá. Então, enquanto você ajusta aí, deixa eu pensar aqui. Tá, enquanto você ajusta aí a tua apresentação, eu vou fazer a apresentação do João Zank, né, para que a gente possa ganhar tempo e o time já fica aqui alinhado. Zank, seja bem-vindo. Algumas pessoas conhecem como Zank, ele é engenheiro de projeto sênior da Agreco. João Zank, ele é engenheiro eletricista com ênfase em sistemas de potência e mestrado em gestão de sustentabilidade, ambos pela UniOeste, tem mais de 2 décadas de experiência em projetos, operação e manutenção de sistemas elétricos de potência, tendo trabalhado na Copel, Fundação Parque Tecnológico Itaipu, CI Biogás e Agreco. Atualmente, desempenha as funções de engenheiro de projetos, especialista em gases combustíveis e engenheiro de comissionamento para geradores a gás da Agreco. Zank, seja bem-vindo. Estamos ansiosos para conhecer um pouco mais da Agreco, das soluções da Agreco, então, por favor, faça uso da palavra. Opa, bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é a Agreco hoje, né? E quais são as entregas que a gente faz em questão de projetos de biogás e mesmo outros projetos com outros gases combustíveis, né? Então, eu vou fazer algo bem difícil agora, eu vou tentar apresentar, tá? Vou tentar, vamos lá. Opa. Isso aqui... Estão vendo minha apresentação? Sim, estamos vendo perfeitamente, Zank. Pode conduzi-la. Beleza, então. Eu vou contar um pouquinho sobre a atuação da Agreco, né, aqui no Brasil, né, e no mundo, né, um pouquinho dos números, né, para a gente poder sintetizar um pouquinho do que a Agreco é e o que a gente faz, né. Então, basicamente, hoje, a Agreco ela tem uma frota de 10 gigawatts, né? Então, vamos dizer, se a Itaipu parasse, não vamos olhar para os tipos de combustíveis, né? Porque são diversos combustíveis, mas a gente teria máquinas para dar um suporte aí, de atender aí uns 80%, 90% do que a Itaipu produz, né? Então, isso é o tamanho da força e da frota da Agreco, né? A gente consegue... ver que hoje a gente está em 204 locais diferentes no mundo, são mais de 80 países e estamos com mais de 6 mil funcionários permanentes, fora as contratações que fazemos no momento da implantação de projetos, né? Hoje a gente trabalha com gás natural, GNL virtual em pipeline, GNC virtual em pipeline, GLP. Hoje no Brasil GLP ainda não é permitido, mas a gente atende algumas ilhas do Caribe com geração em GLP. Trabalhamos com landfill gas, o gás de aterro, o biogás em reatores, como a gente consegue ver na foto. Trabalhamos com óleos vegetais, né, e óleos pesados, e também com sistemas de armazenamento e baterias para microrredes, né. Hoje a gente tem um projeto muito bom no Equador, onde a gente reduz emissões e consumo, né, de combustível com a aplicação de baterias, né, para fazer o peak shaving, que a gente fala, né, que seria uma melhoria do perfil de geração, e assim reduzindo o consumo de combustível para fazer essa melhoria. Hoje, em capacidade instalada, a gente está próximo, isso era em 2022, né, a gente estava com 500 megawatts instalados, e estamos com máquinas em praticamente todas as regiões do país, né? Só ainda não botamos... Está sendo assinada essa semana, né? Mas ainda não botamos o pezinho no sul do país, né? Mas hoje já temos 500 megawatts instalados no país.
em diversos tipos de soluções com diversos tipos de combustíveis. Trabalhamos hoje com modelos de negócios flexíveis. A Agreco ela é muito conhecida por ser a maior locadora de geradores do mundo. Contudo, a gente não trabalha simplesmente com a alocação de máquinas, de geradores, de sistemas de refrigeração, de baterias e bancos de carga e outros equipamentos. A gente também desenvolve projetos em turnkey, onde a gente desenvolve, constrói, implanta, e opera, que é um forte da Agreco, a questão da operação. Apesar da gente ter nossa frota própria, ou seja, nós fabricamos nossas máquinas, nós também operamos, Não é como uma locadora, como a Localiza, onde você loca um carro e você pode usar o carro como for, e se ele der um problema, você troca o seu veículo ou outra locadora qualquer. É um serviço muito mais específico, Pense que você está locando um bem de alto valor agregado, de alto desempenho, e vai performar melhor por quem já é certificado e conhece o produto, quem fabrica o produto. Então, a ideia da Agreco é realmente internalizar essa solução e trazer o melhor para o cliente. Hoje, a gente desenvolve os projetos com 6 etapas, Desde a modelagem, quando nós fazemos a modelagem para captação, tratamento do biogás, ou mesmo desenvolver que parceiro a gente vai trazer para implementar um projeto, até atualizações com tributos, toda a questão jurídica, modelagem jurídica e arranjo societário. Trabalhamos com modelos de negócio desde compra do biogás, compra de biomassa, sociedade de propósito específico ou arrendamento de área e equipamentos, E para tudo isso a gente trabalha com a mitigação dos riscos, Com a equipe experiente, com uma robustez financeira, E com toda a assessoria técnica e jurídica que a Agreco pode dispor. Questão de investimento e financiamento, nós trabalhamos com recurso próprio e garantias reais, ou seja, a garantia financeira para o projeto pode ser dada pela Agreco, E quando a gente olha para a performance, é a questão de operação, manutenção e disponibilidade. E tudo isso faz parte da solução completa no modelo de CAPEX zero da Agreco. Ou seja, dependendo do arranjo que a gente fizer, o cliente pode não investir seu recurso na planta. Quem faz esse investimento seria a Agreco. Hoje, o foco principal, estou tentando ser rápido, gente, que a gente tem 10 minutos. O foco principal da Agreco até agora tem sido a operação em aterros. Tanto que a maior parte das plantas que temos no Brasil com biogás são em aterros. Na América Latina, principalmente na Argentina, temos muitas plantas com bioreatores, que também operam com sistemas de cogeração. E toda essa avaliação de desempenho, ela tem um monitoramento muito específico, E um modelo de negócio muito específico. Todas as plantas que nós implantamos, nós prezamos muito pela confiabilidade, E também pela agilidade no atendimento, Aqui a gente consegue ver, então, não é uma planta de biogás, Pela quantidade de máquinas, é uma planta aí que tem seus 56 megawatts implantados, mas uma curiosidade é que a gente tinha um prazo muito apertado para fazer a implantação dessa usina, e a gente implantou 56 megawatts em 54 dias, que é um tempo que eu considero muito, muito bom, considerando que o cliente entregou o terreno para nós limpo e nós fizemos toda a infraestrutura de gás, aterramento e instalação das máquinas e comissionamento, tudo isso em 54 dias. E todas as máquinas a gás e biogás que nós temos hoje na Agreco, elas são operadas remotamente e monitoradas remotamente pelo nosso CEE, que é a nossa central de monitoramento, que a gente consegue ver aqui. Esse monitoramento da tela que está em apresentação, ela é o monitoramento de plantas que nós temos no Amazonas. Hoje dispomos aí de 26 usinas a diesel e 4 usinas a gás no Amazonas, onde nós somos os únicos fornecedores de energia para algumas cidades desse conjunto. Então, considerando esse mote de você ser um único fornecedor na cidade, a confiabilidade ela é muito importante. Perdão. E para isso, para falar dessa agilidade, dessa confiabilidade, muita gente tem, como eu posso dizer, quando pensa em dimensionar uma planta de biogás ou de geração de energia elétrica, se coloca que se você tem só uma máquina, você pode não ter nenhuma. Então, eu vou dar um exemplo prático,
de uma usina que nós operamos, que tivemos uma parada crítica do gerador e tivemos que fazer um diagnóstico, né, sobre essa parada crítica, né? Então, rapidamente, as etapas que a gente correu após a parada foi o diagnóstico, avaliação do impacto, definição a nível de gerência e diretoria, opção pela substituição, logística de trazer do Porto de Macaé até São Paulo dessa máquina, substituir, instalar, comissionar e retornar 1.400 kW em operação. Isso tudo foi feito em dois dias, ou seja, uma planta que tem uma máquina só nesse porte, ela não pode ficar parada, e a Agreco entende isso. E isso é uma das vantagens de trabalhar com a Agreco, um diferencial. Né? E toda a equipe que trabalha com essas máquinas, ela tem que ser qualificada. Né? Então, todas as máquinas elas são bloqueadas à operação se você não tiver a senha ou tiver a qualificação necessária para fazer as operações. Então, toda a equipe que opera as máquinas da Agreco, ela recebe uma qualificação, perdão, além do que é necessário, né? E, basicamente, Ricardo, eu não sei se eu fui rápido demais, mas basicamente o que eu queria apresentar da Agreco era isso, e eu vou deixar espaço, claro, para as perguntas e a gente poder entrar mais a fundo em todo e qualquer assunto que for necessário. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Zanck. Muito esclarecedor. Certamente a gente vai ter algumas perguntas. Eu queria tirar algumas dúvidas. A Agreco, para quem não sabe, é uma das últimas empresas que recebeu suporte aí do programa Tropicalização. Então, uma grande satisfação estar vendo alguns desses resultados já de uma forma bem clara exposta na apresentação de vocês, Zanck. Vamos ver se a gente consegue agora passar a apresentação do Lúcio. Então, obrigado, Zanck. Deixa eu convidar o Lúcio. Vamos tentar passar a tua apresentação agora. Vamos lá novamente, agora vai funcionar. Conseguiu abrir ela, Lúcio? Aqui eu abri, não abriu? O time está colocando na transmissão aqui. Mas eu acho que agora vai dar certo. Agora deu certo, Lúcio. Tá funcionando? Deu, agora deu. Pode seguir a apresentação. Então, superando mais um desafio técnico online, faz parte do processo e quero, retomando, né, do assunto, a 3DI focada na purificação de biogás. Hoje a 3D, então, com 10 anos de estrada, tem desenvolvido, né, soluções para obtenção de biometano e CO2. Nesses 10 anos, assumando experiência com execução de obras, tanto de infraestrutura em biogás, e obras correlatas aqui, então, trazendo um pouquinho do cenário, né, da SEGA 3D de operações, e da fábrica, onde desenvolvemos nossos equipamentos e soluções para biogás e biometano e CO2. Dentro do GEF, foi uma alegria muito grande a gente poder explorar alguns gargalos que estavam ainda sem solução. Entre eles, como modo geral, toda a questão de divulgação de marca, para colocar envergadura de mercado, interligação com parceiros estratégicos, toda a avaliação mercadológica por trás de todo um novo arranjo técnico que se fez necessário e foi parte desse processo de crescimento nesses últimos anos de atuação da 3D Engenharia. Entre desses pacotes, eu quero aqui também evidenciar a importância do GEF Tropicalização também com a entrega aqui no caso citamos dois estudos de inteligência de mercado, né, identificação de oportunidades, e outros serviços de engenharia para adaptação tecnológica, identificação de novos fornecedores, enfim. E nesse programa do GEF Tropicalização, a 3E esteve em conjunto, né, com a parceira Ruby, que é fornecedora de membranas, a empresa japonesa, parceira já de longa data, e também a Puma, com base também em Taiwan, e no Brasil, com a qual a 3DI desenvolve em conjunto soluções
com unidades de compressão sendo dedicadas, então, ao uso específico para biogás e biometano. Então, dentro desse arranjo, a gente conseguiu seguir um avanço em várias melhorias dentro do que já vinha sendo feito, atendendo a alguns dos desafios, né, do GEF de Tropicalização, que é a redução de custos, tanto na parte de soluções integradas, e hoje, quando a gente fala de solução integrada, as próprias unidades, né, as biorefinarias plug and play modulares, elas se conectam com os seus periféricos de forma já simplificada, em que se tem um controle total da operação. Uma vez que a purificação está no meio do caminho, a gente consegue hoje, já com todos os desenvolvimentos tecnológicos, atuar ali no momento da captação do biogás bruto e atuar no momento da disponibilização do biometano ou CO2 e fazer com que a automação funcione e haja da melhor forma em cada uma das áreas no processo produtivo do biogás e aí a sequência do biometano e CO2. Então, isso aqui, né, evidencia nessa tela objetivos que a gente conseguiu avançar muito bem junto com esse apoio com o GEF Tropicalização, fortalecendo essa relação de empresas também hoje, né, já com base mais forte no Brasil, a partir também de programas e iniciativas como essa, assim como o mercado como um todo, que ganha muito e amadurece, né. Partindo para a questão de soluções de engenharia, né, dentro das biorefinarias, conseguimos evoluir muito com essa questão, então, que acabei de pontuar, né, de controle de automação, e essa se mostrou como o primeiro ponto, né, dentro de uma entrevista, né, uma busca de campo, né, sobre as maiores dificuldades do setor de biogás e biometano. A gente identificou também, através né, dessa pesquisa pelo programa, que uma das maiores dores é a questão de controle de automação, justamente porque existe também pouca disponibilidade de mão de obra, e quando a disponibilidade é pouco capacitada, então hoje a automação ela vem justamente para conseguir colaborar com esses processos, garantindo qualidade no processo de produção do biogás e compactando custos, com isso melhorando a viabilidade da operação, principalmente o custo de operação, né? Então, todos esses arranjos associados ao desenvolvimento de mercado, a enxergar, e o programa nos ajudou muito a enxergar de fora como é que está a visão sobre o que a gente vem propondo para o mercado, de modo a entregar o que de fato faz sentido, né, para a cadeia de purificação. E essas aqui são um dos pontos, né, principais que abordamos de forma que a nossa solução, nossos produtos pudessem então, atender esses anseios do mercado e assim contribuir com a sua alavancagem. Aqui, controle, automação, né? Então, operação simplificada, adaptável, automação, né, 100%. Até hoje a gente consegue fazer essa operação e fazemos, né, a operação remota, 24/7, né, a partir de uma sala de operação. A questão de instalação, plug and play modular, isso facilita muito o processo de acomodação, simplifica, obviamente, né, no campo, assim como gera uma versatilidade para eventual realocação em outra unidade ou substituição por uma de maior capacidade, realocar de menor capacidade em uma nova planta de outro perfil de capacidade produtiva. E todos esses pontos vêm como vantagens extremamente competitivas para o negócio, que a gente conseguiu, inclusive, validar com essa análise de pesquisa de mercado, que também foi parte desse desenvolvimento tecnológico e mercadológico no programa GEF Tropicalização. E, obviamente, a gente fechando a conta aqui, então, com o custo de operação mais simplificado, mais baixo, garantindo viabilidade de negócio. Aqui um pouquinho da evolução de produto, tá? Uma linha do tempo, desde 2019, em que iniciamos as primeiras unidades plug and play, com unidade de indústria de batatas, depois com aqui uma unidade de produção de biometano, aqui citando o Osso Biogás, a unidade de produção de biogás e tratamento que é instalado na unidade, né, de biogás junto à Itaipu Nacional, que, inclusive, já abastecia veículos, né? Esse aqui é um veículo da 3D Engenharia, que também roda no mercado, também levando essa imagem de que biometano dá certo e que tem as suas vantagens
de contribuição em economia, em pegada de carbono, enfim, tudo o que a gente pode conseguir de vantagem em cima desse mercado. E aí as evoluções das máquinas que foram para o mercado, né, como algumas unidades em indústria de bebidas, aqui, né, 2 de bebidas, hoje já são 8 unidades de bebidas e 3 unidades de alimentos. Somando, né, com todo o portfólio hoje de biorefinarias no mercado, a 3D purifica 2.000 metros cúbicos por hora, né, de biogás bruto. Isso já de forma a representar, né, na matriz brasileira um grande salto, pelo menos em plantas de pequeno e médio porte. Obviamente, no passar dos anos, as de grande porte agora vem se tornando notórias, principalmente sucroalcooleiras, mas a 3DI, ela em número de plantas vem expandindo muito no Brasil. Hoje estamos instalando no momento a 11ª unidade, e isso vem colaborando e demonstrando que o mercado está em franco crescimento, né? Até aqui eu trago um exemplo de algum dos equipamentos que são de Castro, no Paraná, que é uma unidade com dupla aptidão para obtenção de biometano e CO2, aqui também no conceito de alto consumo, um dos modelos mais rentáveis até então, em que o próprio produtor do biogás tem demanda energética ou demanda de CO2 na sua cadeia produtiva, e com isso explora com a melhor forma econômica todo esse processo. Então, são unidades em que, a partir do modelo de negócio que a 3DI adotou, o investimento acaba sendo da 3 Engenharia, que dispõe essas unidades, essas biorefinarias nas plantas produtoras de biogás, e é rentabilizada ao longo dos anos com a operação. Então, nessa forma, a 3DI, especialista em manutenção, operação de planta para biometano e CO2, é responsável por garantir performance das unidades e, assim, garantir com que a cadeia econômica no processo, desde o biogás bruto até o biometano ou CO2 purificado, seja garantido, e assim todas as partes do processo consigam ter seus ganhos. Então, né, repassando as vantagens competitivas, a eficiência da operação hoje, né, com todos esses arranjos de evolução, conseguimos ter biometano pureza superior a 97%, recovery total, né, de CO4 de até 98%, então baixíssima perda de metano, e atendendo claramente às especificações ANP, como biometano especificado. Não é todas as unidades, principalmente essas unidades em que atuamos em alto consumo nas indústrias de alimentos e bebidas, não há necessidade de fazer a questão da especificação do biometano nos padrões ANP, justamente porque é combustível e um insumo utilizado na própria cadeia produtiva local. Mas todo o nosso biometano e CO2 atenderia perfeitamente as condições, e até temos unidades que já atendem a ANP. Recuperação do CO2, então isso já vem como diferencial competitivo, principalmente quando falamos em indústrias de alimentos, ou até especificamente frigoríficos, em que o CO2 é um insumo muito importante na insensibilização dos animais no abate. Então, hoje, num frigorífico, por exemplo, não se extrai somente mais metano, mas também CO2 do biogás. Então, 2 insumos importantíssimos na cadeia, que contribuem como uma nova vantagem econômica e competitiva para o negócio. Custo de operação e manutenção é relativamente baixo, e hoje, como a 3DI na maioria dos negócios atua como a mantenedora e operadora, ela tem capacidade de ganhos de eficiência, ganho de escala em todo esse processo de operação e manutenção, o que melhora, deixa ainda mais vantajosa a questão dos custos de operação, principalmente porque estão associando, né, a facilidade de operação, facilidade de instalação e todo esse processo que a 3D vem focando nos últimos anos de desenvolvimento. Operação remota, 24/7, que de fato contribui e garante a eficiência operacional de todas as unidades. Deixo aqui meu agradecimento. Eu vou colocar na sequência um vídeo de fechamento dessa janela de atuação da 3DI, focada no desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, ambiental e econômica, visando enriquecimento do território e de todos os envolvidos, principalmente com a alavancagem do mercado do biogás biometano. Antes de falar
do vídeo. Mais uma vez, o agradecimento ao programa GF Tropicalização, ao Unido, ao Cibiogás, ao MSTI e todos os demais envolvidos, acreditando realmente na contribuição que tem deixado aos negócios e ao mercado de biogás e biometano como um todo. Ricardo, vamos passar o vídeo. Vamos sim, Lúcio. O time já está separando. E você vai tentar... Bom, está aqui já na tela. Pode dar o play, Lúcio. Perfeito. Lúcio, muito boa apresentação. Queria convidar também o Zanck para vir compor aqui a nossa fala. É uma grande satisfação estar com vocês dois aqui, essas duas empresas incríveis que a gente tem no Brasil. E olhando para o programa Tropicalização, são duas empresas que entregam soluções modulares, soluções de altíssima qualidade, né? Assim como foi muito bem exposto por você dentro da apresentação e dentro do vídeo, Lúcio. A gente olha para uma empresa 100% brasileira, com equipamento 100% construído, montado no Brasil, ainda que alguns componentes sejam importados, um padrão de qualidade europeu, internacional. Do mesmo lado, a gente tem uma empresa que dá um suporte, uma assistência técnica num padrão brasileiro, né, com uma solução ainda que importada, mas que tem a cara do Brasil, o jeito brasileiro de fazer negócio, que é o caso da Greco. Acho que a gente deve ter perdido o Zanck, porque ele está travado aqui. E muitas perguntas estão surgindo aqui, Lúcio. Eu vou começar por você, já que o Zanck deu uma travada aqui, né? E depois a gente volta uma discussão até para entender o desafio que teve o programa Tropicalização dentro das empresas. Mas olhando para esse posicionamento, dentro desse vídeo eu trouxe uma provocação de um posicionamento da 3DI Engenharia para a América Latina. Eu vi que você destacou o Paraguai, né? E como que a 3DI está olhando para se posicionando para esse mercado de biometano e CO2 por curto prazo? Está focado no Brasil? Qual o território do Brasil? Quais resíduos? Ou Latam também? Como é que está esse posicionamento? Muita boa pergunta, Ricardo. Até hoje a 3D já tem unidade instalada no Paraguai, já tem frentes na Argentina e na Colômbia,
Entendemos que esse mercado, além do brasileiro, que é o principal mercado de biogás biometano e o mais forte neste momento, entendemos que no curto prazo ainda há muitas lacunas muito boas para serem preenchidas nesses países vizinhos. Dentro do Brasil, tanto no Brasil quanto nos países vizinhos, vamos falar em América Latina ou pelo menos América do Sul, a grande oportunidade ainda é o alto consumo, em que o modelo econômico é o mais rentável. Então, muitos produtores ou potenciais produtores de biogás também são consumidores ou potenciais consumidores de uma fonte energética, que é o caso do biometano, né, ou a própria energia elétrica, em alguns dos casos também, quanto o CO2. Então, a 3DI vem fortalecendo justamente nessa janela das plantas de pequenas a médias plantas. Ainda não atendemos unidades muito pequenas no agronegócio, justamente por questões de viabilidade. Então, até fazendo um parênteses, né, no agronegócio, em que momento o biometano é interessante? No momento em que se concentra algumas propriedades, exceto algumas poucas fazendas no Brasil que por si já viabilizariam uma planta para biometano e CO2, mas a maioria das propriedades, principalmente quando a gente cita o perfil do oeste paranaense, oeste catarinense, de se avaliar a questão de somar, né, o biogás ou o resíduo a ser tratado de várias propriedades rurais e, com isso, gerar uma viabilidade de negócio. Mas a 3 realmente vem focada em plantas de médio a grande porte, a gente está falando de 100 a 1.000 metros cúbicos por hora, de pequeno e médio porte. No futuro, sim, as de grande porte, mas ainda temos uma janela de mercado dentro da Latinoamérica muito acessível para essas demandas, e aproveitando a questão de que o mercado também está preparado para absorver esse biometano de CO2. Legal. Você já respondeu uma pergunta aqui, que era do Daniel Zaroni, que perguntou sobre escala de pequeno porte. Então, você acabou de falar que os módulos partem de 100 metros cúbicos, isso? Isso. Para módulos menores ainda tem-se uma dificuldade de viabilidade, principalmente por questão de garantir o consumo de biometano em pequenas unidades. Então, a partir de 100 é possível, da mesma maneira que se aglomera, né, a produção de biogás, também se aumenta o uso, né, ou mais veículos, mais tratores, mais caminhões, que aí sim consegue fechar pequenos núcleos descentralizados de produção e uso de biometano. E o maior módulo vai ser de qual tamanho daí, Lúcio? Hoje o nosso maior módulo é de 700 normal metro cúbico hora, e aí múltiplos disso, né? Então, de 100 a 700 temos 5 variações e depois múltiplos dessas variações, né? De 100, 200, 350, 500, 700 e também temos a opção 150. Então, esses 100 e 700 são de produção de biometano? Biometano. Tá, e aí, eventualmente, CO2 pode ser também tratado como módulo adicional, dependendo de cada local, considerando que hoje o CO2 ele já é viável onde tem alto consumo, para a insensibilização de animais, como casos frigoríficos, com o passar agora do próximo ano, a gente vem avançando também nas tecnologias para engarrafamento, e aí sim conseguir exportar CO2, mesmo que não tenha consumo no local. Legal. Eu vou estender a pergunta para o Zanck também, que agora estabeleceu a conexão aqui, sobre o porte das plantas, Zanck. Conseguiu me ouvir, Zanck? Você está no mudo. Consigo ouvir, sim. Tá. Acho que perdemos o Zanck novamente, Lúcio. Vamos lá. Então, seguimos por aqui. A Kátia Fagnani, ela fez uma pergunta que é uma pergunta um quanto polêmica dentro do setor, Sim. mas acho que vale a pena fazer ela para você, que qual seria uma ideia de custo para transformar o biogás em biometano? O biogás em biometano hoje, esse cálculo ele é avaliado para cada situação, tá? É uma demanda muito específica em que
para cada planta, para cada projeto, a gente faz um modelo completo, porque não basta a gente viabilizar o módulo em si, mas sempre tem que ter os periféricos para conectar e fazer com que a operação se complete. E esses periféricos, dependendo da unidade, pode variar muito e, com isso, impacta realmente nos custos. É de avaliar se tem consumo de biometano no local, ou se tem que ser transportado, se a gente deve evoluir para biometano especificado ou não. Então, cada caso vai ter uma demanda específica. O número que eu posso deixar evidente aqui é que quando falamos em alto consumo, ou seja, o produtor de biogás também tem consumo de biometano para suprimir gás natural. Um exemplo. Nesse caso em que está suprimindo o gás natural, obviamente também se for uma planta substituindo diesel em caminhões ou veículos, no alto consumo a gente consegue chegar a um número na faixa de 30% do custo comparado à fonte fóssil. Então, o processo de purificar representa 30%, representando 30% do custo de uma equivalência energética de um combustível fóssil. Aí vai ter a questão do custo do processo de produção de biogás ainda para ser adicionado nesse arranjo, porque eu estou citando somente a purificação. Mas é um número de referência para análise. Não te escuto, Ricardo. Desculpa. Você comentou sobre o CO2, Lúcio, e várias pessoas estão perguntando sobre perspectiva, oportunidades, custos de produção sobre o CO2. Você pode compartilhar um pouco sobre a experiência e modelos de negócio que vocês têm tido sobre o CO2? Hoje, o CO2, ele está... Nossa primeira planta entrou em operação nesse ano, né, 2023, e poucas plantas no Brasil estão alcançando essa produtividade de CO2 purificado já para uso. E hoje, realmente, o que a gente tem de viabilidade é alto consumo no frigorífico. Ainda está na janela do frigorífico, até porque ainda não se chegou na viabilidade mercadológica de engarrafar esse CO2 para transportar a distâncias maiores aí para outros usos na indústria, e eventualmente, eu acredito que em futuro, sim, na indústria alimentícia. Frisando aqui mais uma vez, né, CO2 molécula é molécula não tem impureza. Então, independente de onde ele veio, ele será CO2 molécula e ele pode sim fazer parte da indústria alimentícia, mas não nesse momento, porque nesse momento, como levantei, é viável no local, porque ainda é custoso a questão do engarrafar e transportar. Mas isso é questão que será suprimida nos próximos anos. Até tem uma das unidades de demonstração do projeto Jeff que vocês estão dando apoio, que vai usar o CO2, não vai? Isso, essa unidade da Castrolanda no Paraná, em Castro, no Paraná. O objetivo principal, inclusive, da unidade, o prioritário é o CO2, justamente pelo custo que o CO2 representa na cadeia produtiva do frigorífico. E o biometano ele já vem como um segundo produto. É incrível essa percepção, né, de mudança de valores. E para o frigorífico, realmente, o CO2 impacta mais os negócios do que propriamente o biometano. Então, o CO2 é o prioritário na automação, no processo produtivo de refino, e o biometano é o secundário, já que o CO2 impacta ainda mais nos números. Isso, com certeza, hoje no alto consumo, mas com certeza no futuro a gente vai ter essas opções de engarrafamento e transporte, ou depois vai evoluir para juntar CO2 e metano, tudo na cadeia da reforma do biogás, do biometano, enfim, aí gás de síntese, chegar a hidrogênio, depois amônia, ureia, enfim. Vai chegar um momento que se separa os dois, vende um para cada lado e dali a pouco volta o momento em que se junta a molécula metano e a molécula CO2 de novo na cadeia de processos aí com um valor energético agregado ainda maiores. Né? Legal, legal. Bom, para quem não sabe, o projeto Jeff Biogás Brasil tem várias frentes de apoio ao setor, ao desenvolvimento do setor da cadeia do biogás no Brasil. Uma delas são as unidades de demonstração. Vocês podem ter mais acesso, mais informação acessando o site oficial do projeto Jeff Biogás Brasil,
o pessoal já deve ter deixado aqui no chat para vocês. Ali vão ter publicações, informações sobre os editais, inclusive quem quer entender um pouco mais dos desafios tecnológicos que o Programa de Tropicalização contribuiu para reduzir, né? Porque cada uma dessas empresas está aqui olhando para esses desafios. Tem tudo lá dentro do site do projeto GEF Biogás Brasil. Convido vocês a acessarem e tirarem essas dúvidas. Possivelmente nos próximos meses a gente vai estar tendo mais informações sobre essas unidades de demonstração para que vocês possam entender essas tendências de usabilidade do biometano, do CO2, geração de energia elétrica e assim por diante. Acho que agora eu tenho o Zanck aqui estabelecido. Zanck, vou refazer a pergunta, uma das primeiros pontos que eu fiz para o Lúcio, que é sobre a escala. Né? Então, a partir de que escala vocês têm geradores, a partir de que escala começa a fazer sentido geração de energia elétrica no modelo com apoio ou numa estratégia Greco? Atualmente, em nossa frota, a gente dispõe de né? O carro-chefe de máquinas hoje que a gente já tem aqui no Brasil é de 1,35 a 1.560 kW, né? Operando em biogás. Em outros gases combustíveis temos mas conseguimos viabilizar com facilidade projetos acima de 1.000 kW. Uma das coisas que nós vimos pelo programa de tropicalização é essa inserção de máquinas de menor porte no mercado, dado a estrutura fundiária brasileira. Então, é uma adequação que a Greco está fazendo para conseguir entrar em projetos de menor porte, né? Conseguir avançar em projetos de menor porte. Uhum. Interessante, interessante. Pessoal, do contato de ambos, tanto do Lúcio quanto do João Zanck, estão no chat, então se vocês tiverem dúvidas, quiserem tratar de oportunidades com eles, encorajo vocês a entrar em contato diretamente com eles sobre esse assunto. E eu tenho uma pergunta para vocês dois, que é: o que mudou no negócio de vocês depois do programa de tropicalização? O que impactou? O que vocês descobriram através do programa de tropicalização que vocês não tinham percebido até então? Eu acho que eu vou começar enquanto eu estou online. O que mudou um pouquinho foi o direcionamento, né? Porque lados, né? São dois pesos quando a gente fala numa empresa como a Greco, que é uma multinacional que está aí há mais de 60 anos, né? Tem coisas que nem sempre chegam diretamente do cliente para nós, né? Como esse gerador deve ser difícil de fazer manutenção, deve ser caro, ou coisas do gênero, né? E com o programa de tropicalização, a gente começou a entender algumas dores que, para nós, em alguns momentos, ficavam imperceptíveis, né? E que a gente já começa a atacar ou trazer para o cliente sem que ele peça, né? Ou seja, a gente conseguiu receber um direcionamento melhor do programa de tropicalização. Tornar disponível as máquinas, né? Ou seja, tornar disponível a geração para o cliente, no formato que a gente também opera, que é o 24/7. E com máquinas importadas, você tem que ser muito bom em logística para manter essas máquinas em operação. A gente chega, em alguns casos, a ter uma previsibilidade de 8, 9 meses antes de ter as peças para fazer uma retífica de um motor aqui, porque a gente já tem uma previsibilidade disso. E com o programa de tropicalização, a gente consegue enxugar um pouco, né, desse estoque que a gente tem que ter, né, porque é capital parado, com empresas nacionais que podem fornecer peças similares que tragam um desempenho no mesmo nível que a Greco trabalha, né? Então, nesse ponto, o programa de tropicalização nos apoiou muito, né, em fazer o negócio da Greco dar certo com soluções locais, né? Ou seja, continuar dando certo em qualquer lugar do mundo. Isso foi fantástico no programa de tropicalização. Legal, obrigado, Zanck. Complemento o que o Zanck colocou, né, com essa questão das vantagens competitivas que chegam ao negócio com esse engajamento realmente da cadeia nacional. A 3DI, junto com a PureTech, hoje se posicionam como fabricantes nacionais e que parte, né, alguns componentes chegam de fora, mas o que impactou muito, né, dentro desse programa no nosso negócio termos uma visão vindo de fora para dentro, e uma de fora vindo, de fato, de um mercado pioneiro, de um mercado europeu, olhando para dentro de um cenário de uma empresa nacional, se posicionando nas características do biogás, do mercado e do consumo nacional. Então, essa visão de fora para dentro
nos ajudou a enxergar de forma um pouco mais ampla e mais objetiva como nos posicionar no mercado, como nos colocar como uma indústria nacional frente à indústria estrangeira e ao ponto em que garante, né, competitividade, qualidade, padrão de entrega, padrão de durabilidade, né, padrão de acabamento, enfim, atendendo todas as demandas normativas técnicas, enfim. Então, o programa nos ajudou muito a enxergar, primeiro chegando com uma visão de fora para dentro da indústria brasileira focada no cenário brasileiro, que aí fez com que, no nosso caso, a 3i conseguisse nos olhar e enxergar onde está o mercado e como se posicionar de forma a dar sustentabilidade para o negócio e crescimento, enfim, que é o objetivo de todos, né? Muito interessantes apontamentos, porque a gente tem dois perfis de empresas relativamente diferentes, né? A 3DI liderando a ação em biometano, como eu comentei anteriormente, uma empresa 100% brasileira, olhando para o jeito de fazer relacionamento e trazer as tecnologias para complementar a sua solução tecnológica hoje no Brasil, né? E ainda assim um programa de tropicalização conseguir impactar na visão de mercado, a forma como você entrega valor para o mercado. E do outro lado a gente tem o Zank aqui apresentando a Greco, que é uma empresa britânica, né, que traz uma tecnologia, tem uma cultura britânica, você cria um relacionamento diferente com tua sede, né? Olhando, porque você está externalizando para eles a necessidade do mercado, a necessidade dos territórios. Sim. É um relacionamento totalmente diferente, mas você vê que a mesma metodologia se aplica para uma empresa num determinado perfil e a outra empresa em outro perfil. Isso é muito interessante o comentário de vocês. Então, olhando para o território, Lúcio e Zank, várias perguntas aqui sobre resíduo, se o biogás de determinado resíduo faz sentido. Então, vou compilar um pouco essas perguntas e fazer uma provocação para vocês de qual é o setor ou quais são os setores prioritários para a Greco, do ponto de vista de geração de energia elétrica, e para a 3DI Engenharia, do ponto de vista de biometano. Não é exclusivo, né? Não é no sentido de excluir os mercados, mas para que mercado vocês estão olhando, para que mercado vocês são mais competitivos, mas e se tem algum mercado que, por exemplo, hoje vocês não atendem. Isso é importante, até porque, de repente, as pessoas que estão assistindo podem entrar em contato com vocês, e se vocês não atendem um desses mercados, elas já não entram, a gente encurta o tempo de atendimento de vocês também. Tá. Eu acho que eu vou começar novamente, Ricardo. Para nós, né, hoje, a Greco com a frota, se a gente for atender imediatamente, né, num projeto rápido, a gente não tem discriminação quanto a resíduo ou quanto à fonte do gás, né? Inclusive, as máquinas já estão até preparadas para rodar com um percentual de hidrogênio nos motores, né? Sem qualquer modificação, eu já consigo aceitar 5% e com algumas modificações, trabalho com 20% sem problema nenhum, junto com as máquinas, né? Então, hoje a escala das máquinas ainda é 1.000, 1.350, 1.500 kW nessa faixa, mas sem discriminação para resíduo. O projeto que apresente aí de 10 a 14, 15 mil metros cúbicos de biogás por dia é interessante para a Greco, né? E todos os projetos que a gente monta, por isso que a gente estruturou essa modelagem de negócio, não sendo somente uma locadora, todos os negócios que a gente monta, a gente pensa na sustentabilidade do negócio, né? Na sustentabilidade econômica também, né? Então, até eu vi uma pergunta do Zezinho, né? O que sobra para o produtor se a Greco assumir tudo, né? Tem que sobrar alguma coisa, porque se não for bom para os dois lados, o negócio não perdura, né? Então, todo negócio que a gente monta, a gente pensa que todas as partes têm que ser remuneradas de forma adequada, né? Inclusive a Greco, inclusive o produtor e quem dispõe da biomassa. Então, as escalas, normalmente acima de 1 mega, para viabilizar o sistema de operação da Greco. Estamos estudando menores, mas atualmente é o que temos, né? Então, para os próximos anos, poderemos trabalhar com escalas menores. Complementando por parte da 3 Engenharia, hoje o nosso foco está, assim, em biogás, né? Biometano, CO2 oriundo do biogás de biodigestão. O biogás de aterro ainda não tem sido um foco, justamente por uma série de particularidades, como contaminação com ar, e outras contaminações que geram um desafio maior nesse processo, e por conta de que esses projetos de aterros precisam já ter uma garantia de
de consumo do biometano, é que nem todos os projetos estão com essa maturidade já para poder despachar o biometano purificado. Enquanto que em projetos de alto consumo, a demanda já está pronta, já está alocada, não tem que se fazer investimento nenhum no local. Basicamente, substituir uma tubulação de gás natural por uma tubulação de biometano. Então, as plantas de alto consumo estão, sim, como uma matriz prioritária dentro das indústrias de alimentos e bebidas. Agronegócio entra na sequência quando se fala em aglutinação, uma aglomeração de propriedades e de consumo, mas justamente chega num momento em que se assemelha ao aterro, em que o consumo ou o destino do biometano ainda não está firmado. Então, esse é um processo que eu acredito que deva acontecer de forma natural no curso de 2 a 3 anos, em que toda a cadeia, né, de compra de biometano, o mercado está dizendo que quer biometano, quer comprar biometano, mas ainda existe uma série de dificuldades contratuais para que isso aconteça de fato em plantas que não têm o consumo no local. Então, hoje, a gente tem tido uma prioridade em biogás e biogestão de plantas com alto consumo, alimentos e bebidas tem sido um grande foco, numa escala que eu comentei antes, né, de unidades modulares de 100 a 700 por metro cúbico por hora. Isso a gente está falando de plantas de 2.500 a 17.500 metros cúbicos por dia. Essas plantas realmente têm tido uma maior demanda, uma maior carência e uma oportunidade até maior, porque o consumo geralmente está pronto ali esperando, e aí com isso a viabilidade econômica é muito mais rápida, né, muito payback muito menor, que viabiliza isso. Agora, a 3DI, sim, vem focando, agora já nos desenvolvimentos das próximas gerações de equipamento, já também engarrafamento, vem buscando a questão de GNL, buscando a ideia também de engarrafamento de CO2 líquido. Então, tudo são possibilidades que se vem trabalhando, visando se preparar para os mercados de futuro. Quando a gente chega nessas novas tecnologias, a biogás de aterro já não é mais um desafio tecnológico, enfim, e ganho de escala também já não é mais como tem sido a questão de ganho de escala na sucroalcooleira. Então, eles vêm se posicionando, mas nesse momento, sim, o foco é biogás e biodigestão em alto consumo. E, na sequência, o resto do mercado vai mostrar qual o caminho. Legal. Lúcio, tem algumas pessoas perguntando sobre componentes do processo de purificação de biogás. Se vocês fornecem soluções só para H2S, só para secagem, como é que está esse portfólio hoje de produtos da 3DI? Hoje a gente oferece todas as soluções de purificação, porque quando falamos num modelo completo para biometano CO2, tem que se fazer a remoção da umidade, tem que se fazer retenção de amônia, retenção de H2S, retenção de partículas. Então, tudo que faz parte do processo de purificação compõe uma unidade, uma biorefinaria. E esses equipamentos também são comercializados de forma isolada, então, sistemas para H2S, amônia, sistemas para umidade, sistemas para compressão. Então, sim, a gente atua atendendo a questão de equipamentos complementares também, de forma individual. Legal, legal. Vamos caminhar para o final aqui do nosso webinar. E eu queria convidar vocês para deixar uma última mensagem aqui para a audiência que de repente tem interesse em estabelecer uma parceria, estabelecer um negócio com vocês. Começo por você, Zanck. Beleza. Obrigado, primeiramente, né, pelo espaço, pela audiência de todos, pelas perguntas aí. Já vi algumas coisas aí também de elogios aí do nosso trabalho. Certo, hoje, para a Greco, as portas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de como que funciona a Greco, né, além de uma empresa de locação de máquinas, e sim para uma empresa em biogás, né, para geração de energia elétrica. Até vou brincar aí, quando as plantas do Lúcio crescer mais um pouco, lembro que ele vai precisar de geração de energia elétrica. A gente está aí, tá, Lúcio? E também, eu lembro que você está aí conversar sobre soluções aí para H2S de umidade, né, que conforme a gente também viu pelo nosso programa de tropicalização, é muito importante para nós, né? E deixo as portas abertas para quem quiser conhecer um pouquinho mais da metodologia de operação da Greco, das máquinas da Greco. A Greco hoje tem um dos hubs principais está aqui em Jaguariúna, né, e a gente em São Paulo, pertinho de Campinas, mas temos outros hubs aí em Macaé, em Manaus, na região de Minas Gerais também, né,
e estamos dispostos a fazer negócio no setor de biogás. Nos procurem, que com certeza teremos um bom negócio. Obrigado, Zanchi. Lúcio. Deixo o meu agradecimento ao programa GF Tropicalização, foi uma oportunidade muito importante aos negócios da 3DI. Deixo agradecimento a esse bate-papo de hoje, Ricardo e Zanchi, né, amigos aí já de longa data, desbravadores do biogás, seguiremos juntos ainda pela frente por muitos anos, né, muitos desafios, com certeza. Deixo também o canal aberto para comunicação, seja para debate sobre alguma oportunidade de implantação de unidade, lembrando que a 3D tem focado num modelo em que, inclusive, muitas das vezes, na maioria das vezes, ela se coloca como uma investidora e aporta no processo de purificação. Então, isso vem viabilizando e acelerando os processos de novos negócios. Hoje já estamos atuando já em 15 estados brasileiros, mais Colômbia, Argentina e Paraguai. Então, quem realmente tem interesse, qualquer uma dessas regiões já fica facilitado o acesso para conhecer de perto, né, as unidades de purificação, as biorefinarias, e para nos conhecer e nos visitar em Foz do Iguaçu também, cidade turística. Temos aí um convite sempre caloroso para aproveitar, visitar o Paraguai, conhecer as cataratas, conhecer Itaipu, conhecer o Cibiogás, aqui, nosso irmão de 10 anos já, e aproveitar para bater um papo com a 3D, tomar um café. Eu acho que esse é o que mais importa na nossa cadeia em que viemos desenvolvendo esse mercado. Obrigado, pessoal, e eu conto com o convite está aberto para bate-papo aqui na 3DI. Muito boa a fala final de vocês, Zanchi e Lúcio. A gente vê a maturidade do mercado de biogás do ponto de vista de geração de energia elétrica e o biometano. São duas empresas que têm vários cases no Brasil, para que qualquer pessoa que duvide da viabilidade de um projeto, da sustentabilidade de um projeto, da viabilidade técnica de produção de biometano ou ainda de geração de energia elétrica a partir do biogás de aterro, a gente tem uma série de cases aqui e sobressalto o ponto que vocês dois trouxeram em comum, e não foi ao acaso que a gente trouxe vocês aqui, que são duas empresas que acreditam no biogás, né? Como o Lúcio acabou de dizer e o Zanchi comentou ao longo da apresentação dele, são empresas que são parceiras do projeto, né? Então, se for necessário colocar aporte financeiro e ser sócio dentro de uma SPE ou algum outro modelo de negócio, são duas empresas que acreditam e vão fazer de tudo para colocar o biogás de pé e o projeto fazer sentido. Eu agradeço imensamente a participação de vocês dois, foi incrível trabalhar com um time de vocês, um time que se debruçou sobre o programa de tropicalização, como todas as outras 6 empresas que participaram. Digo que o programa de tropicalização, sem que vocês estejam lado a lado da gente, não seria possível. A gente, de fato, construiu isso porque teve um trabalho a 4 mãos, na verdade, bem mais de 4 mãos, né? Time do CI Biogás, time da Unido e o time de vocês, de cada uma das empresas. Então, uma grande satisfação, e para a nossa audiência, reforço os contatos do Zanchi, da Greco, do Lúcio, da 3D Engenharia, que foram colocados diversas vezes aqui no chat. Sigam eles nas redes sociais, no LinkedIn, acessem o site, entrem em contato. Tenho certeza que vocês estarão recebendo o suporte de empresas muito sérias, muito bem colocadas no Brasil e que têm bons cases, projetos muito sustentáveis para acontecer, que estão projetos muito sustentáveis operando no Brasil. Mais uma vez, Lúcio, obrigado. Obrigado, Zanchi, e obrigado a todo o time do Projeto GF e do CI Biogás que tem dado suporte para a gente dentro dessa série de webinars aqui. Beleza. Muito obrigado a vocês pelo espaço também. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Até mais. Até mais.